6 horas e 47 minutos, estamos de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E agora a gente vai falar de um assunto muito importante, principalmente para você, mulher. Agressões, as agressões verbais, recusa de atendimento, privação de acompanhante, procedimentos de higiene mal feitos e separação de mãe e bebê saudável após o nascimento. Essas são apenas algumas das citações, alguns dos itens da gigante lista de violências obstétricas que acontecem com 25% das mulheres que tiveram filhos pelas vias naturais na rede pública e privada, de acordo com uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo. A violência obstétrica é rotineira nos hospitais e maternidades. Mas além do empenho das ativistas e das ações do Ministério Público, o conhecimento desse problema por parte do público pode melhorar o cenário obstétrico no Brasil. Para entender melhor sobre o conceito e saber como denunciar, nós estamos aqui recebendo a coordenadora da Rede Cegonha, Luena Xerez. Seja bem-vinda ao Manhã no Ar, um ótimo dia. Obrigada, bom dia a todos. Eu estou bastante feliz de estar aqui, porque é muito importante que as pessoas conheçam, saibam o que é violência obstétrica, porque isso pode ajudar as mulheres e as famílias a se protegerem. Eu dei alguns exemplos agora no começo, mas muita gente, apesar de passar por situações como essa, nem se dá conta de que está sendo vítima de uma violência, né? Acho que a gente, em muitos momentos na vida, naturaliza o que acontece e na gravidez ou no parto, mais especialmente, as mulheres ficam tão vulneráveis e com tanto medo do que pode acontecer que elas acabam naturalizando alguns comportamentos como se eles fossem normais. Eu gosto sempre de dizer que se você sente alguma coisa que está diferente da felicidade no momento em que você deveria estar feliz, então provavelmente você está sendo vítima de violência obstétrica. O que é considerado violência obstétrica? Como a gente pode definir? A gente pode partir de dois aspectos. Um, que a gente poderia dizer que é emocional, psicológico, que diz respeito às falas, ao trato, a coisas do tipo, abre a perna, senão você vai matar seu filho. E aos comportamentos mais físicos, por exemplo, não permitir que o acompanhante entre na sala para acompanhar a parturiente ou entre na sala de cirurgia obstétrica, de cirurgia da cesariana, por exemplo. Antes disso, mandar a mulher ir sair da maternidade para outro lugar porque ali não tem vaga. E aí deixar a mulher peregrinar ao invés de tentar identificar onde tem vaga e aí então fazer o encaminhamento. Ou explicar melhor os sinais do parto para a mulher saber que horas ela de fato vai precisar ir para a maternidade, ao invés de simplesmente ser tratada com descaso, né? Essa questão da agressão verbal, eu lembro de eu não tenho filhos, mas eu passei 24 horas numa maternidade pública fazendo reportagens, assim, 24 horas trabalhando e vi muitos partos, todo tipo de parto durante essas 24 horas. E isso já faz algum tempo, mas uma frase ficou na minha cabeça, assim, era uma menina de 14 anos tendo uma criança de parto normal e o médico disse, ela estava dizendo que não conseguia, tentando ir para o parto cesáreo, e ele disse, entrou, vai sair. E a gente estava com uma câmera, a gente estava fazendo reportagens, então ele tinha noção da nossa presença ali e ainda assim aconteceu isso. E isso me fez imaginar o que pode acontecer, o que acontece quando não tem ninguém por perto, entendeu? A falta de preocupação mesmo naquele momento. A gente entende que, principalmente a maternidade pública, são muitas crianças nascendo o tempo todo, às vezes faltam profissionais, um parto previsto para acontecer em determinado tempo acaba se estendendo, mas é um momento que deveria ser um dos momentos mais felizes de uma mulher. De repente, você ser maltratada nessa hora é algo que é bastante traumatizante, né? A gente estava conversando antes, eu disse que eu fico tranquila de falar de violência obstétrica porque a gente está falando de algo que acontece na rede pública e privada. Porque isso tem a ver com o tipo de parto que a gente está ofertando para as mulheres. É um parto que, em geral, é centrado na figura do profissional de saúde, é organizado para o profissional de saúde e não para a mulher. Essa é uma das primeiras questões que a gente precisa repensar. O mais importante ali não é o profissional de saúde, é a mulher, o bebê e a família dela. Se a gente fosse pensar em modelo de atenção ao parto, é fácil a gente lembrar da época em que os bebês eram tirados de perto das mães e ficavam naquele berçário coletivo.
aquele modelo foi demonstrado ineficaz, ele atrapalhava o aleitamento materno, ele atrapalhava a formação de vínculo. Pois bem, esse modelo que a gente oferta hoje para o parto, ele também é ineficaz. Ele, quando restringe a presença do acompanhante, ele não permite a formação do vínculo naquele momento super feliz e mágico que é o nascimento do bebê, por exemplo. Ele diminui a sensação da proteção da mulher, porque na presença de outra pessoa, a violência é um pouco inibida. É importante dizer que nenhuma categoria é a categoria da violência obstétrica, nenhuma categoria profissional. Todos os profissionais de saúde podem, em algum momento, cometer violência obstétrica. A violência obstétrica não acontece apenas na hora do parto, dentro do hospital, ela acontece desde o pré-natal até o pós-parto, em alguns momentos. E o mais importante é que a gente consiga identificar e saber onde e como denunciar. Hoje a gente tem numa planilha que a gente meio que gerencia na Suzano, 45 casos de violência obstétrica, mas a gente sabe que a gente está bem longe disso. Porque esses casos são os casos que a gente conseguiu organizar depois que a gente montou um comitê de prevenção da violência obstétrica, resultado de um termo de compromisso que a gente assinou com o Ministério Público Federal. Quando as mulheres começarem a compreender o que é violência obstétrica e onde elas podem denunciar, esse número vai aumentar. Não é porque a violência obstétrica está aumentando, é porque agora a gente está criando e construindo canais onde a mulher e a família podem expressar o que aconteceu com elas. E isso é muito importante para a gente, porque em Manaus 75% dos partos acontecem na rede pública. No interior do estado, aproximadamente 95% dos partos acontecem na rede pública. Então, se a gente consegue mudar o nosso modelo e tornar ele cada vez mais democrático, humano e generoso com as mulheres e as crianças, provavelmente a gente vai ter coisas muito mais legais para contar. Recentemente, a gente mostrou aqui o caso de uma denúncia de uma mulher que tinha acabado de ter o bebê e os enfermeiros que fizeram esse atendimento pós-parto estariam abusando sexualmente dela, e isso aconteceu na frente do pai da criança, né, do marido dela, sendo que eles não sabiam que se tratava do esposo da vítima. E esse caso foi denunciado, essas pessoas foram afastadas da unidade, a Suzano abriu um inquérito para apurar o caso. E esse é um tipo de violência. Existe algum outro ou um mais recorrente, ou isso varia muito? Isso varia muito, mas em geral as queixas, elas rodam ali em torno do me deixaram sem comer, né, durante todo o trabalho de parto, me deixaram sem acesso à água, me deixaram sem a presença do meu acompanhante, ou não deixaram que o meu marido entrasse, disseram que tinha que ser a minha mãe, e a lei diz que o acompanhante é o acompanhante de livre escolha da mulher. Em muitas não é situações, homem ou mulher. Pedem que seja uma mulher. Isso. E a lei é clara, é quem a mulher desejar que esteja com ela naquele momento. Agressões do tipo, no processo, por exemplo, de ajudar a mulher a ganhar neném. Esse peito ninguém merece, ninguém nunca vai conseguir mamar aí. São pequenas coisas que podem parecer corriqueiras diante dessa ideia de tem muita gente e aí o profissional se estressa, mas que de fato fazem uma marca no momento que é absolutamente desnecessário que a mulher tenha que viver ou que a família tenha que viver. O Brasil hoje é um país que realiza a maior quantidade de procedimentos de cirurgias cesáreas, né, no momento do parto. Sim. Isso tem relação com esses casos de violência ou não tem uma associação desses números tão grandes? A Organização Mundial de Saúde recomenda que sejam de 15% e aqui no Brasil a gente ultrapassa 88% dos partos de forma cesárea. A gente tem mais de 50% de partos cesarianas aqui. A gente precisa entender que um parto normal, ele requer mais tempo dos profissionais e do serviço. E que o parto cesariana é um parto cirúrgico, portanto, ele não oferece o mesmo tipo de exposição do trabalhador de saúde à mulher. Mas a própria cesariana, sem indicação, ela pode ser considerada um ato desnecessário que deveria ser evitado, porque ela aumenta o nosso risco, né? Ela aumenta o risco da mulher.
Então, uma das questões da violência obstétrica é tentar construir espaços para o parto normal, para reduzir a morte materna e neonatal. De tal forma que a gente consiga ter partos normais, que as mulheres desejem. Muitas mulheres têm muito medo do parto normal por todas essas histórias que elas ouvem a respeito do parto normal. A ponto da gente ouvir nos PPPs, por exemplo, nas salas de pré-parto, parto e pós-parto, a mãe segurar a mão da filha e dizer: cala a boca, não grita, porque senão você vai ser maltratada. Aquela mulher está sentindo dor. O parto é fisiológico, a dor é fisiológica, não é uma dor de que alguma coisa ruim vai acontecer, mas dói. Como que eu não posso expressar o que eu estou sentindo, por exemplo, e sou inibida nesse momento de viver o que eu estou sentindo? Então, a cesariana não é uma estratégia para reduzir a violência obstétrica, mas o parto normal é o parto onde as mulheres mais referem a violência obstétrica. Embora grande parte dos nossos problemas com acompanhante aconteça exatamente na ida ao centro cirúrgico, né? Durante a prática da anestesia, em geral, alguns profissionais de saúde pedem para o acompanhante sair para fazer sem a presença do acompanhante ali. Então, a gente pode dizer que a cesariana também se não for indicado, um procedimento que a gente deveria evitar, tal qual fazer as mulheres apararem os pelos, cortarem os pelos, fazer lavagem intestinal, deixar as mulheres sem alimentação, porque elas vão passar às vezes por 12, 18 horas de trabalho de parto. E elas precisam se alimentar para aguentar, né, isso. Porque é um esforço físico importante. Permitir que a mulher ganhe neném na posição que ela desejar, por exemplo. A posição para ganhar neném não é deitada, é a posição que a mulher se sentir mais confortável para ganhar neném. E muito provavelmente numa posição mais vertical, diferente daquela em que a mulher fica deitada, porque a gravidade ajuda, né? Olha, eu imagino que as mamães, as grávidas que estão acompanhando o programa agora, ouvindo esses relatos, ficam muito apreensivas diante de situações como essa que a gente está relatando. Mas para quem foi vítima ou para quem ainda vai ter neném, tem essa preocupação, qual a orientação que pode ser dada, os caminhos para fazer denúncia? Porque eu acredito que a partir do momento que se identifique e comece a investigar o profissional que em algum momento cometeu aquela violência, ele já vai ter um cuidado maior para que isso não se repita. Eu queria falar algumas coisas a respeito disso. A violência obstétrica ela não é uma regra, mas ela existe. Né? A gente está falando de 1 em cada 4 mulheres e a gente gostaria imensamente que não houvesse nenhuma mulher vítima de violência obstétrica. Ela não é resultado da ação de uma categoria profissional especialmente. Todos os profissionais de saúde que estão envolvidos na gravidez e no parto e pós-parto podem praticar algum ato de violência obstétrica. Ela tanto pode acontecer no serviço público ou privado, isso é muito importante de ser dito. E a gente entende que para conseguir avançar na redução da violência obstétrica e na mudança do modelo de atenção ao parto, que a gente oferta a denúncia é fundamental, porque a gente precisa saber o que acontece. Então, algumas instituições assinaram um termo de compromisso, Ministério Público Federal, Estadual, SUSAM, Censa, OAB, Secretaria de Justiça, Secretaria Especial de Política para as Mulheres, UFAM, UEA, no sentido de juntos o movimento social humaniza, no sentido de juntos a gente conseguir mudar a cena do parto. Então, qualquer mulher, qualquer homem que sentir que a sua esposa, qualquer mãe que sentir que a sua filha, qualquer companheira, qualquer pessoa que sentir que aquela mulher grávida foi vítima de violência obstétrica, inicialmente ela já tem as ouvidorias das maternidades para fazer a denúncia. Esse é o primeiro lugar. A gente entende que às vezes dá um pouquinho de receio de fazer uma denúncia no lugar onde a gente está sendo atendido. Então, as delegacias, a Secretaria de Segurança Pública também faz parte do termo. Qualquer delegacia, mas especialmente as delegacias para as mulheres, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual, Defensoria Pública da União, a própria Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde são espaços onde as mulheres podem relatar a denúncia e abrir um processo para que a gente faça as investigações e encaminhe para os órgãos do judiciário ou a quem compete
a solução da questão. Luana, muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Muito obrigada. Recebi hoje a Luana Xerez, que é coordenadora estadual da Rede Cegonha, falando sobre violência obstétrica e te dando diretrizes de como fazer denúncias em caso de violência. E a Receita Federal abre hoje a consulta do terceiro lote de restituição do imposto de renda para mais de 2 milhões de contribuintes. Sobre esse assunto eu vou conversar agora ao vivo com a repórter Thea Morel. Oi, Thea, como é que a gente consegue consultar, saber se a restituição já foi liberada? Wilson, existem várias maneiras, que essa consulta pode ser feita. Bom dia a todos. Uma dessas maneiras é através do site da Receita, do receita.fazenda.gov.br. Tem também o Receita Fone, o 146. E para as pessoas que fizeram a declaração ou que têm instalados em seu tablet ou no seu celular o aplicativo, o app da Receita Federal, também é possível fazer essa consulta através do ECAC, que é o Serviço de Atendimento ao Contribuinte. Nesse momento, por enquanto, só está liberada a consulta para saber se você está contemplado no lote que vai ser pago no dia 15 de agosto, Se você estiver contemplado, a partir do dia 15 de agosto, esse dinheiro vai ser automaticamente depositado na conta bancária que você informou durante a sua declaração de imposto de renda. Se não, você pode também, através desses serviços, checar se existe algum problema, alguma inconsistência dentro da sua declaração de imposto de renda, e fazer, inclusive, a correção. A única coisa que você vai ter que fazer depois também é procurar a Receita Federal para pagar a multa, para pagar aí os dividendos em relação ao fato de você ter feito essa correção fora do prazo, já que a gente sabe que o prazo termina ali no dia 30 de abril, enfim, já passou realmente esse prazo. Se você não se ligou para fazer essa correção, e for fazer agora, infelizmente você vai ter que pagar a multa e vai ter que pagar as taxas que são relativas ao imposto de renda entregue com atraso, Para esse terceiro lote de restituição, a gente tem uma quantidade muito grande de contribuintes que vão ser contemplados, Na verdade, nós temos 12 milhões e 12 mil pessoas que estão incluídas nesse lote de restituição e que devem representar aí uma injeção na economia de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Nesse lote também estão contemplados, além de algumas pessoas que fizeram a declaração de imposto de renda esse ano, declaração relativa ao ano passado, estão contempladas algumas pessoas de lotes residuais, pessoas que caíram na malha fina, pessoas que resolveram o problema do imposto de renda depois, entre os anos de 2008 até 2016 também. Ou seja, tem muita gente que deve receber nesse lote, que também tem uma outra peculiaridade, viu, Wilson? Esse lote já faz o pagamento das primeiras pessoas que têm atendimento preferencial, no caso idosos e deficientes. Só nesse lote, no terceiro, 45.576 pessoas de terceira idade devem ser contempladas com a restituição e 6.555 deficientes também devem receber a restituição do imposto de renda. Se você tiver qualquer problema com o pagamento dessa restituição, ou seja, você verificou na Receita que você vai receber a restituição, mas ela não saiu, ela não chegou na sua conta, você deve procurar aí a Receita Federal ou as agências do Banco do Brasil para saber se existiu aí alguma informação errada no momento em que você prestou a informação sobre a sua conta bancária, sobre a sua agência ou sobre o seu banco. Às vezes, um número faz toda a diferença e a pessoa acaba não recebendo no dia 15 de agosto. Mas a gente lembra que esse dinheiro deve começar sim a ser depositado no dia 15 para as pessoas do terceiro lote. Já teve os contemplados do primeiro e do segundo lote e esse dinheiro fica disponível na conta do contribuinte por 1 ano. Se você não fizer o saque, depois o governo federal retém esse dinheiro, você não perde a restituição, viu? Mas você vai ter que ir até a Receita Federal para conseguir receber esse dinheiro novamente. Ok, Thea, muito obrigado. Até daqui a pouco. Wilson, em novembro, começa a vigorar no país a nova legislação trabalhista, fruto da recente reforma aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Michel Temer. Muitos sindicatos são contra as mudanças porque acreditam que os trabalhadores vão ser cada vez mais explorados pelos empregadores. E quem defende a reestruturação da CLT alega que a lei atual é um entrave para o crescimento do país, já que restringe muito as empresas geradoras de emprego e renda. Para esclarecer todos esses pontos, o Manhã no Ar inicia hoje uma série com 4 reportagens sobre a reforma trabalhista, o que muda para patrões e empregados. E na primeira matéria, a Natália Freire mostra como surgiram os direitos do trabalhador até os dias de hoje.
Declaração Universal dos Direitos do Homem diz: todo aquele que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana. Mas, ao longo da história, muitos são os exemplos de desrespeito a esse princípio fundamental. Em 1936, Charlie Chaplin lançou nos Estados Unidos um filme que retrata uma faceta da alienação do homem frente ao trabalho. O famoso personagem, o vagabundo, tenta sobreviver em meio à vida moderna, mas acaba enlouquecido pela monotonia frenética da atividade fabril. No Brasil, as discussões sobre as formas de solução de conflitos entre patrões e empregados tiveram início com o fim da escravidão, em 1888. As contratações de serviços assalariados impulsionaram os debates que, na época, já eram um assunto na Europa. Foi justamente o processo de mecanização dos sistemas de produção que desencadeou os movimentos em defesa dos trabalhadores. E foi em meio a este difícil cenário que eclodiram as greves e revoltas sociais. As primeiras normas de proteção ao trabalhador surgiram a partir da última década do século XIX. Em 1891, um decreto regulamentou o trabalho de menores. Somente 16 anos depois, surgiu a lei que regulamentou a sindicalização de todas as profissões. Já a primeira tentativa de formação de um código trabalhista é de 1917. No ano seguinte, foi criado o Departamento Nacional do Trabalho e, pouco depois, o Conselho Nacional. Mas foi só depois da Revolução de 1930, com a subida ao poder de Getúlio Vargas, que os direitos dos trabalhadores realmente despontaram, com a criação do Ministério do Trabalho. O passo decisivo para a criação da justiça trabalhista no Brasil veio com a Constituição de 1934. E em 1943, finalmente foi sancionada a CLT, considerado um código de vanguarda para a época por duas razões: a ebulição dos movimentos sindicais dos operários em São Paulo e o fato do Brasil ser, à época, um país predominantemente agrário. De acordo com especialistas, o Código foi visionário ao antecipar a urbanização do país. De lá para cá, já se passaram mais de 70 anos. A economia mudou e novas profissões surgiram. A consolidação das leis trabalhistas sofreu permanentes atualizações pelo Congresso Nacional. Mas elas não foram suficientes para o presidente da República. Foi algo extremamente verticalizado. Apdal foi o presidente que propôs. O debate com a sociedade civil foi quase inexistente, né? Ele mandou um pacotão para a Câmara e, a partir desse pacotão, é que foi tocado a ritmo acelerado as mudanças. Os sindicatos quase não participaram, sociedade, as organizações classistas quase não participaram, não participaram. A Associação dos Magistrados do Trabalho vai mais além. Considera essa reforma, da maneira como foi aprovada, perigosa. Ela diz, olha, essa reforma é importante para modernizar. Ela não moderniza. Ela traz retrocesso, porque modernizar é avançar, né? Ela traz redução de direitos. Ela não traz a segurança jurídica, porque ela foi estabelecida muito a toque de caixa, ela é cheia de imperfeições. Mas, afinal, o que traz a nova CLT? O que muda para patrões e empregados? Primeiro, é preciso esclarecer que a reforma atinge apenas os trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Servidores públicos e empregados domésticos, por exemplo, têm legislações próprias e, por isso, não são afetados pelas mudanças. Direitos básicos, como 13º, férias e FGTS, continuam. Apenas em relação às férias, houve flexibilização do período. Os 30 dias de descanso remunerado por ano permanecem, mas agora eles podem ser divididos. Esse ponto ele veio se adaptar a uma necessidade já do mercado de trabalho. Muitos empregados não querem tirar um mês inteiro de férias. Então a lei veio e trouxe essa possibilidade, sem multa para a empresa. Ao todo, mais de 100 artigos e parágrafos da CLT foram modificados. Com a reforma, agora o que for acordado entre patrão e empregado passa a valer mais do que está dito na própria lei. É a chamada prevalência do acordado sobre o legislado. E para fazer esses acordos, não será mais preciso a intermediação dos sindicatos. As empresas foram criadas numa doutrina, eu mando, tu obedece.
Então, empregados estão culturalmente treinados a obedecer dentro da caixinha e dono de empresa está acostumado a mandar. Então, agora, o que a reforma disse? Meus amiguinhos, venham cá, vamos conversar. Agora estamos todos crescidinhos. Você, dono da empresa, precisa escutar o seu empregado, precisa escutar as necessidades que ele tem, se ele quer, se ele pode fazer, se ele é um empregado competente, se ele vai ficar, escute o que ele está dizendo. E você, empregado, aprenda a falar. Você, empregado, se informe sobre os seus direitos, participe das reuniões. Alguns críticos à reforma trabalhista costumam comparar as relações de trabalho às relações de consumo, por exemplo. No caso do consumo, o empresário tem um produto. O consumidor tem a necessidade de consumir esse produto. Um depende do outro. Mas ao longo dos anos, diante de tantos conflitos, percebeu-se a necessidade de se criar um código de defesa do consumidor. No caso do trabalho, o empregador também tem um produto, o emprego. O trabalhador tem a força de trabalho, motivada pela necessidade de sobrevivência. Mas, sem a intervenção do Estado, nessa correlação de forças, a balança sempre deve pender para um lado. E, geralmente, não é o do trabalhador. Este juiz é um dos que defendem parâmetros mínimos, civilizatórios. Essa autorregulação, ela é possível, ela é razoável quando há igualdade entre as partes. Não há nem no direito do consumidor essa igualdade, nem no direito do trabalho. O direito do trabalho, assim como o direito do consumidor, eles são garantidores de mínimos, né, civilizatórios. E hoje a legislação ela caminha nessa contramão do que é a história do direito do trabalho. Este cientista político concorda, mas vê também outras possibilidades. Nada impede dos sindicatos representarem também os trabalhadores e aí já equipara um pouco as forças. Ainda que quem tem a chave do cofre é que manda, né? Normalmente é o patrão. O fim da contribuição sindical obrigatória é outro ponto que muda. Apesar de achar que isso pode enfraquecer muito os sindicatos, Elcio lembra que o Brasil costuma estar na vanguarda dos direitos trabalhistas. Se você for ver, de 200 países, são poucos os países que têm uma justiça trabalhista. O Brasil é um deles. De qualquer forma, para muitos, a reforma significa um retrocesso. O emprego virou um produto. Um produto, pela lei, ele está sendo trabalhado como um produto escasso. Né? Produto escasso e alguém tem que pagar um preço por esse produto. Então, não é a questão tributária que estrangula o empregador. Quem vai pagar essa fatura? O empregado. Então, você quer emprego? Ok, vai ter que ser desse jeito, com as reduções que a lei hoje me autoriza. A minha crítica contra a reforma é que ela poderia ter sido fatiada. Ela foi feita num pacotão fechado. Poderia ter sido negociada nem 0 nem 100. Vamos pensar no meio termo. Não vamos retirar direitos que já estão enraizados naquele contrato de trabalho, já estão enraizados na cultura da população, mas também vamos tirar um pouco da mordaça que a CLT e a Justiça do Trabalho colocam em cima das empresas. Existem pessoas detratoras da reforma, não vai dar certo, é impossível, vai beneficiar só o patronato, os trabalhadores vão ficar à míngua. Outras entendem que, na verdade, vai dar mais flexibilidade e o empresário vai poder investir um pouco mais. Tem parte do empresariado que quer investir no Brasil e tem medo da taxa Brasil, do custo Brasil. Eu diria, honestamente, que é uma grande interrogação se vai dar certo ou se não vai dar certo. Tudo que é novo gera desconfiança, gera preocupação, principalmente uma reforma que pulou alguns ritos na aprovação, houve pedido de aprovação de urgência, enfim, houve muito interesse do governo federal para que ela passasse no Congresso.
e muda consideravelmente essa relação patrão-empregado. Não só agora que já foi aprovada, mas mudou durante a discussão, né, do projeto original para o que se tem hoje aprovado. Aconteceram várias mudanças. Por isso a gente decidiu fazer essa série de reportagens para explicar para você de casa, para você trabalhador e até mesmo para o empregador que vai ter que lidar com essa situação, as mudanças previstas, né? A gente viu um pouco agora da história dos direitos trabalhistas, desde que eles começaram a ser adquiridos, a evolução desses direitos e a preocupação agora de muitos que alguns desses direitos adquiridos possam ser perdidos com essa reforma, né? Então, enfim, a gente vai mostrar ao longo da semana outros casos, mais detalhes dessa mudança e principalmente os detalhes dessa reforma trabalhista dentro do contexto, né? Porque tem novas profissões que surgiram e precisam ser inseridas nisso. Amanhã, na reportagem, a gente vai mostrar quais mudanças voltadas para a classe empresarial que são significativas, uma nova carga de trabalho que surge com a reforma, que é aquele trabalho intermitente, é o trabalho que você leva para casa também, que você continua em casa, continua trabalhando, e aquele trabalho que você extrapola o tempo regulamentar, que é de... 8 horas. Tempo regulamentar é de futebol, né? Mas enfim, é o tempo que é estabelecido de 8 horas, você trabalha 12, 15 horas, né? A gente vai saber como é que isso funciona. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo lá para a Rádio Acrítica, conversar com o Márcio Paes Barreto e a Micaélia Cevalho, que são ao vivo na 93.1. Olá, bom dia, meninos. Bom dia, Adriane. Bom dia, Wilson. Bom dia. A gente começa falando de uma situação preocupante, que é uma decisão judicial que pode interromper o fornecimento de energia aqui no estado. Que história é essa? É uma decisão judicial pela Agência de Energia Elétrica, a ANEEL, que deve aí trazer grandes transtornos, né? Não só a população do Amazonas, como também os diretores da Eletrobras Distribuição Amazonas, a Amazonas Energia. Eles alegam que o dinheiro é referente a pagamentos feitos em anos anteriores, pagamentos indevidos nas contas de energia elétrica, ou seja, a Eletrobras, a Amazonas Energia, né, recebeu em anos anteriores valores acima do devido para comprar gás de usinas térmicas da região e distribuir energia para a população do Amazonas. Só que essa distribuição não aconteceu aqui no estado, né, Micaela? É verdade. E aí, esse dinheiro precisa voltar para os cofres de onde teria saído. Por conta disso, existe toda uma discussão de como deve ser feita. Aí o pagamento, afinal de contas, o montante é muito grande, passa de R$1 bilhão. É 1,33 bilhão. E a gente já foi informado aí de que a arrecadação total é de 2,6 bilhões de reais. E por conta disso, a Manaus Energia não teria como pagar essa conta, porque se retirar quase metade do orçamento, ela fica sem dinheiro para trabalhar durante o ano de 2017 e, em consequência disso, Manaus e o Amazonas poderia ficar sem energia elétrica. A gente espera que eles entrem num consenso, num acordo, para que esse valor seja pago de uma forma que, lá na ponta, não prejudique aí o consumidor amazonense. Os técnicos da ANEEL agora pedem à Procuradoria da empresa, da agência, na verdade, para entrar em juízo e mostrar o problema, a consequência dessa ação popular, do cumprimento dessa ação popular, né, esse bloqueio dos recursos, eles querem mostrar em juízo a consequência de tudo isso, um problema econômico, um problema também que deve levar aí a ordem social, também deve afetar a ordem social da população, enfim, é um problema grave e que está sendo discutido pelos técnicos. Inclusive hoje tem uma reunião, uma audiência na Agência Nacional de Energia Elétrica para tratar sobre esse assunto. O que deve acontecer? Será que vão bloquear realmente os recursos da Eletrobras Distribuição Amazonas? O negócio é grave. Por enquanto, a Amazonas Energia não quis se pronunciar sobre esse assunto. Eu não entendi quem que pagou esse dinheiro. Foi a ANEEL que repassou para a Eletrobras Amazonas Energia e ela não executou o que deveria ser? Ou ela cobrou da gente, consumidor, mais do que deveria? Que dinheiro é esse que precisa ser devolvido? Pois veio na conta de energia elétrica já embutido e a Eletrobras Distribuição Amazonas não repassou o serviço
que era para ser oferecido. E aí, portanto, a ANEEL agora está cobrando da Eletrobras Distribuição Amazonas esses recursos, que ultrapassam R$1 bilhão. Ela tem que devolver, no caso, para o consumidor que pagou. Isso. Se não devolver, vai bloquear todos os recursos da Eletrobras Amazonas Energia e não vai ter como comprar combustível, como pagar funcionário terceirizado, é isso aí, vamos ficar sem energia. Isso, não tem como custear todos esses trabalhos, esses recursos aí para que possa continuar o fornecimento de energia elétrica. Até porque já se tem, né, um valor determinado, geralmente as empresas têm para o ano, e ela já tem um valor determinado para esse ano de 2017, tem não estava incluído, né, nisso o pagamento dessa dívida. Se tiver que tirar dos recursos o dinheiro dessa dívida, aí falta para trabalhar normalmente para oferecer energia para o usuário. Se não tiver energia aqui no Amazonas, nós vamos fazer o que aqui? Tranca ali o aeroporto, o porto, vamos embora e deixa aí, né? Não tem, né? Hoje em sem dia não energia. Tem como viver, não tem comércio, não tem emprego. Não tem e por outro lado, a empresa tem que pagar, já que cobrou algo indevido, tem que fazer, né, a devolução desse recurso para a gente, porque a gente já paga muito alto pela energia, né? Aumentou 40% em um ano e meio, enfim, a gente paga muito para pouco e ainda tem essa questão de cobrança indevida, né? Tem que devolver, tem que achar um meio legal e condições orçamentárias para que isso aconteça, esse dinheiro precisa ser devolvido, mas, por outro lado, a gente também não pode ficar sem esse fornecimento que é essencial, é um serviço básico, né? Na verdade, isso já vem correndo há algum tempo, Adriane. Então, o esperado era que a empresa já soubesse, né, no caso aí, que teria que quitar essa dívida em algum momento, se ela foi cobrada a mais do usuário. O problema é que a empresa está enfrentando dificuldade financeira já há algum tempo também, acabou utilizando o recurso e, mesmo sabendo que teria que devolver, não guardou dinheiro em caixa, não conseguiu guardar. Essa é a alegação da empresa. O que a gente não pode realmente é, já que não guardou dinheiro, que não tem como pagar agora, e que se pagar a dívida agora, quem vai sofrer é o usuário lá na ponta, eu acredito sim que tem que renegociar, tem que pensar numa solução, num plano B, mesmo que se estenda o pagamento dessa dívida por muito tempo, né, em parcelas a perder de vista. O que não pode acontecer é, em cima da hora, a gente ficar sem energia elétrica, pagando aí do nosso bolso, porque com certeza traz consequências econômicas também para o Estado e para os cidadãos por conta de uma dívida de uma empresa. O problema é que a população do Amazonas sofre ainda com constantes apagões, a situação não é das melhores, inclusive Manacapuru ficou 7 horas às escuras na noite de ontem. Enfim, é um serviço que é deficitário e que, como a Micaele falou, Wilson e Adriane, a empresa vem passando por dificuldade financeira muito grande. Inclusive, está tentando negociar uma dívida bilionária com a Petrobras. Então, é muito complicada a situação da Amazonas Energia. A gente espera que isso se resolva o quanto antes, inclusive durante essa audiência que acontece na ANEEL nessa terça-feira. É muito fácil trabalhar com o dinheiro dos outros, né? Fazer uma má gestão, trabalhar com o dinheiro dos outros, e a gente, consumidor, fica indignado, porque se você não pagar a sua conta de energia, você vai ter o seu fornecimento cancelado, né? E da mesma forma que a gente tem que pagar o serviço, eles têm que devolver o dinheiro do serviço que não foi feito, né? Não foi prestado e foi recebido por isso. A gente entende que não há previsão orçamentária para tal agora, mas já se tem consciência de que esse dinheiro precisa ser devolvido e isso tem que acontecer em algum momento. E a gente sabe também que as empresas, elas fornecem um serviço, elas têm um contrato por tempo definido ali e, na pior das hipóteses, né, caso aconteça algo de muito grave, no caso, o governo pode aí fazer a substituição, retirar a concessão da empresa e dar a outra, mas a gente não consegue visualizar nesse momento em que o país inteiro, né, enfrenta problemas com energia elétrica, uma outra empresa que pudesse substituir assim instantaneamente, né, rapidamente, e fornecer energia para o estado do Amazonas. É uma situação realmente muito complicada. O problema é que é muito comum, né, a população pagar por um serviço que não recebe, né? Já vinha pagando há muito tempo nas contas de luz esse serviço de gás e não vinha recebendo. E agora a ANEEL está cobrando da Eletrobras Distribuição Amazonas. Eu costumo comparar isso, Wilson e Adriane, muito similar com aquela taxa de iluminação pública, que em muitas ruas não há iluminação pública e mesmo assim todos os meses vem lá registrado na conta
de luz da população. Infelizmente, essa é a realidade. Bom, você falou ainda há pouco, Márcio, sobre a questão da falta de energia lá no município de Manacapuru, e a gente está recebendo agora imagens da nossa correspondente lá, da nossa emissora, que cobre aquela região. A energia ontem foi embora às 9 da noite. E será que já tem energia agora? Voltou 4 da manhã, né? A energia voltou 4 da manhã. Isso daí é no bairro da Liberdade, que foi o mais atingido. E eu imagino que tenha sido pela chuva também. Choveu lá, né? Teve uma ventania muito forte, teve chuva, aproximadamente 1 hora de chuva. O negócio lá foi bem complicado e bem difícil. E as imagens aí de ontem à noite, uma escuridão só lá no município de Manacapuru. O pessoal lá ficou agoniado, né? Aqui também não foi diferente, né? Muitos bairros ficaram. E a informação que a gente recebeu do Erison ainda há pouco é de que ainda tem locais isolados que ainda estão sem energia elétrica. Situação complicada, a gente vai continuar acompanhando essa questão aí. E agora a gente vai falar da eleição 2017, que está em curso, a campanha do segundo turno já começou. Eles estão buscando agora apoios, né, para o segundo turno, os candidatos que passam para essa segunda fase. E ainda assim uma preocupação é quando vai acontecer a diplomação de quem ganhar, porque foi condicionado pelo ministro Ricardo Lewandowski que a diplomação só vai acontecer depois que os embargos forem julgados e houver a publicação do acórdão dessa decisão. E o TSE pode julgar esses embargos ainda essa semana, essa é a previsão? Com certeza, é uma movimentação paralela ao que está acontecendo aqui no estado, a eleição suplementar, e lá em Brasília o TSE deve julgar nesta quinta-feira os embargos de declaração que foram enviados pela defesa do ex-governador José Mello e do vice Henrique Oliveira. A previsão é que nesta segunda-feira ocorra esse julgamento dos embargos no TSE, apesar de poder recorrer ao Supremo, a defesa de Mello e Henrique, mas o presidente do TSE, Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, disse que isso não afeta a eleição, né, Micaela? É verdade, o TSE já sinalizou aí que o processo eleitoral no Amazonas não corre o risco de ser anulado, suspenso por conta dessas decisões. O segundo turno está marcado para o dia 27 de agosto, ainda não existe um consenso quanto à data da posse, mas a previsão é que o governador eleito por aqui assuma no dia 6 de outubro. O problema é que com todo esse imbróglio, com esse julgamento previsto para quinta-feira, as pessoas acabam se perguntando, será que realmente não pode aí ser suspenso o processo eleitoral no Amazonas? Ou, como dizem, isso aí é uma caixinha de surpresa e pode vir sim, qualquer coisa pode se esperar e pode vir uma decisão de repente em cima da hora, aos 45 minutos do segundo tempo e mudar tudo por aqui. O ministro Gilmar Mendes, que esteve em Manaus durante o pleito de domingo, falou que até que queria que a corte julgasse esses recursos na quarta-feira. Mas como o ministro Luiz Roberto Barroso não estaria em Brasília, o julgamento, a corte deve se reunir na quinta-feira para realizar esse julgamento lá no TSE. Bom, ontem eu conversei antes de ontem, na verdade, conversei com um especialista, e ele me falou o seguinte: ainda tem recursos, né, da chapa Mello e Henrique que estão tramitando no Supremo, né? E o que se discute lá? Se discute a questão da constitucionalidade. E uma das coisas que está sendo alegada é que o governador não teve o amplo direito à defesa, o que é garantido a todo mundo, né? A todos os réus é garantido o direito de defesa. Imagina, é claro que é improvável isso acontecer, mas possível. Imagina que o Supremo entenda que, de fato, ele não teve esse direito à ampla defesa. Aí complica tudo, né? Ele volta ao cargo e a eleição não tem valor. É improvável que isso aconteça, mas é possível. Ou seja, a gente vai continuar sofrendo até o finalzinho dessa parada. O problema, Wilson, é que existem custos numa eleição suplementar, claro, muito altos. E a previsão para esse segundo turno são de 9 milhões, mais 9 milhões a serem gastos, ou seja, muito dinheiro envolvido numa eleição suplementar
e a gente espera que aconteça tudo na sua normalidade. Pois é, muito dinheiro envolvido e uma insegurança jurídica, meu amigo, isso já era para ter sido julgado há muito tempo, já era para ter tomado uma decisão, olha, vai ter eleição, o cara que ganhar vai assumir e pronto, ponto final, quem caçou, já era, não tem mais chance de voltar, Se entendeu? Autorizaram a eleição, né? E a gente é tudo atravessado, né? Tudo atravessado, tudo feito nas coxas, sei lá, é um negócio complicado, né? Porque a gente fica nessa insegurança, não sabe se vai, se fica. É um negócio complicado, hein? E isso acaba influenciando o processo eleitoral de uma forma geral, porque o que a gente mais ouviu nas ruas aí nas últimas eleições eram as pessoas dizendo: mas eu não sei se eu vou votar, porque sei nem se vai valer esse voto, se vai valer essa eleição, porque tudo pode mudar, ainda tem coisa para ser julgada no Supremo, e de um certo modo a população tem razão, mas a gente tem que fazer valer o direito de voto de qualquer forma e aguardar a decisão, no caso aí do TSE. E eu volto a bater naquela tecla, no final, quem paga esse pato é a população, porque você imagina, um custo que foi liberado para se fazer a eleição, aí depois suspende a eleição, aí o cofre do governo federal fica num déficit porque gastou e não aconteceu, e aí o governo vai lá, aumenta os impostos, paga a população, enfim, é complicada a situação. Obrigada, Márcio e Micaele, pela participação. Um ótimo dia para vocês e para todos os ouvintes da Rádio Acrítica FM. Boa terça-feira para todo mundo. Até amanhã, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau. Bom, vamos trazer imagens ao vivo agora do nosso drone. A gente está lá na Avenida Torquato Tapajós. Olha como está o trânsito nesse momento. É lento para quem está seguindo aí no sentido centro, para quem está vindo ali da zona norte da capital, para quem está vindo da zona oeste, né? Quem está vindo ali do Tarumã, está enfrentando dificuldade nesse momento, mas a gente não tem informações sobre acidente, sobre algum veículo na pista, né? Algum veículo no prego. Está tudo funcionando dentro da normalidade, dentro do previsto, né? São 7h33, né? Então, dentro do previsto para que é uma terça-feira, né? Horário de pico, o pessoal está indo para o trabalho. E hoje, algumas escolas estão retornando hoje, Adriane Diniz, porque elas não foram entregues, não tinham sido entregues ontem por causa da eleição, né? A maioria delas serviu aí como sessão. E a gente vai para o intervalo comercial, a gente vai falar sobre iniciativas simples que podem mudar o ambiente escolar e motivar os alunos. A gente traz também oportunidade de emprego e estudo para os jovens. É um instante só, não saia daí.